Olá, este é o Visão Parlamentar. E eu convido você a conhecer o que pensam e o que fazem os deputados estaduais mineiros. Neste programa, eu converso com o deputado Guilherme da Cunha, do Partido Novo. Vamos falar sobre as prioridades da Frente Parlamentar pela Desburocratização, iniciativas dos governos do Estado e Federal que também abordam o tema. Acompanhe. Um grupo de deputados estaduais está mobilizado em propor a revisão de métodos administrativos para estimular a retomada de investimentos e a geração de empregos em Minas. A Frente Parlamentar pela Desburocratização foi criada em junho e definiu um cronograma de trabalho para 2019. Sobre a iniciativa, seus desafios e correlações com agendas governamentais, eu converso com o deputado Guilherme da Cunha, do Partido Novo. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Marco. É um prazer estar aqui contigo. É um prazer conversar com a população de Minas Gerais através do Visão Parlamentar. Deputado, o que foi determinante para que o senhor adotasse esse lema da desburocratização em seu primeiro mandato parlamentar? O combate à burocracia é duplamente importante, Marco. É importante, primeiro, para a própria vida, do dia a dia do cidadão. É terrivelmente irritante ter que correr atrás de tanta papelada, de tanto carimbo, para fazer diversas atividades assim da vida comum. Mas também foi uma criação, uma frente parlamentar pela desburocratização, tendo em vista o crescimento econômico, a retomada do crescimento em Minas Gerais, porque eu tenho certeza que no caminho do investimento, da geração de emprego e de renda, existe hoje um obstáculo gigantesco, que é o próprio Estado, com todos os seus alvarás, carimbos, papéis, que são exigidos de qualquer pessoa que queira empreender no nosso Estado. Se a gente torna a vida do cidadão mais simples, a gente facilita os investimentos, através dos investimentos, mais emprego, mais renda e crescimento, que vai melhorar a vida de todo mundo. Como é que foi, deputado, a receptividade dos parlamentares em relação à formação dessa frente que foi constituída em junho, numa reunião da Comissão de Constituição e Justiça? Foi excelente. A gente, desde que tomou posse, já vem trabalhando temas, vem tentando encontrar apoios dentro da Assembleia de pessoas que também estão engajadas em simplificar a vida do cidadão, em melhorar a vida do cidadão nesse aspecto. E encontrei apoio em diversos segmentos, tanto dentro do meu próprio bloco, que é o bloco de governo, mas também nos blocos independentes e de oposição. A gente vê que é uma bandeira comum, que tem muita gente engajada nisso. Na coleta de assinaturas para a criação da frente, obtivemos 41 assinaturas e tenho certeza que mais viriam se a gente não tivesse parado naquele momento para já dar início aos trabalhos. E já é mais da metade da casa, né? Certamente. Foi um número que a gente procurou atingir, ter mais da metade dos parlamentares envolvidos, porque várias das iniciativas vão exigir mudanças nas leis. E para a gente ter a certeza de que essas mudanças vão se tornar realidade, é importante a gente contar com o apoio de mais da metade da casa. Deputado, Minas enfrenta uma grave e persistente crise financeira e as saídas parecem passar por uma combinação de cortes e de novas alternativas de arrecadação. Como que a frente pode ajudar efetivamente nesse processo? A parte dos cortes é fundamental. A gente tem hoje um Estado inchado, que ele já suga demais do cidadão, nossa carga tributária é elevadíssima e ainda assim ele gasta mais do que arrecada. Então, a gente já está no limite do que pode ser pedido de esforço para o povo, para contribuir nas contas públicas, mas as contas não fecham. Então, é importante, sim, que haja esse esforço maior possível para gerar economias, para ser um Estado eficiente, econômico e um esforço até nosso. A gente, com 6 meses de mandato, eu comemoro o fato de que apenas no meu gabinete a gente conseguiu uma economia de R$1,5 milhão nesses 6 primeiros meses. Se o senhor quiser falar rapidamente sobre as iniciativas que o senhor adotou nesse sentido. São várias iniciativas que passam por respeito com o dinheiro do cidadão. Então, na hora de montar a equipe, o pensamento não é quantas pessoas eu posso utilizar, mas qual que é o mínimo necessário para fazer um bom trabalho. Dadas as particularidades de ser de Belo Horizonte, já ter uma presença em redes sociais, conseguir trabalhar com 8 assessores, sendo que a Assembleia disponibiliza um total de 23.
Também uma parcimônia muito grande no uso das verbas indenizatórias, da cota de gabinete, fazendo uma economia de 95% dessas verbas, para atingir, sim, essa economia de R$ 1,5 milhão, que significa um bom trabalho, né? O foco é fazer um bom trabalho, mas com o máximo de economia. No caso do governo Zema, houve a redução das secretarias de 21 para 12 e algumas críticas em relação a que serviços públicos poderiam ser prejudicados. O senhor acha que isso está sendo superado? Não, os serviços públicos eles estão sendo mantidos, estão sendo inclusive aprimorados naquilo que antes, a nosso ver, estava já em risco, já estava comprometido, né? Especialmente na área da saúde, a gente vê a retomada dos atendimentos de urgência e emergência, que antes estavam em risco de interrupção, a retomada dos pagamentos ao SAMU, a reposição dos estoques de medicamentos. São várias ótimas iniciativas que mostram que há sim um esforço de enxugar as despesas, né, de fazer tudo com maior eficiência e economia, mas levando sempre em consideração que o foco é prestar um bom serviço para o cidadão, atendê-lo bem. Mas voltando naquele ponto que a gente vinha conversando... Que é as novas alternativas de arrecadação. A gente precisa fazer o Estado crescer, porque simplesmente diminuindo as despesas, enxugando, né, onde for possível, a gente ainda não conseguirá chegar num equilíbrio e, principalmente, a gente não conseguirá melhorar a vida do cidadão da maneira que é necessário e com a velocidade que é necessário. Então, a gente precisa de alternativas que façam a economia voltar a girar, o emprego voltar a crescer e a gente ter um resultado positivo que se reflita na mesa do cidadão, que se reflita na qualidade de vida dele. Hoje, o maior obstáculo para quem quer investir em nosso Estado e, através desses investimentos, gerar emprego, renda, riqueza, é a papelada e a burocracia. Daí a iniciativa da gente reduzir e combater a burocracia para que a gente possa destravar o investimento. Seja o grande investimento, né, trazer, por exemplo, uma grande indústria, um grande empreendimento, como anunciados vários já durante a gestão do governador Romeu Zema. E no caso desses grandes investimentos, deputado Guilherme, há reclamações recorrentes nos últimos anos de que esses investimentos estavam se afastando do Estado, indo para outros, porque Minas teria se tornado menos competitiva. O senhor tem esse diagnóstico? Sim, o nosso Estado, ele, de certa maneira, vinha perdendo investimentos. A gente estava perdendo não apenas novos investimentos, e isso fica claro nas fábricas, né, de montadores de veículos, que, ainda que já com uma base em nosso estado, preferiram se instalar em outros estados na sua expansão, mas também na atração de negócios novos por inteiro. Minas estava pouco competitivo, muito porque não conseguia despertar no investidor confiança de que o estado estava num rumo de sustentabilidade, de crescimento, de previsibilidade macroeconômica. O atual governo conseguiu reverter esse ciclo, já atraiu para Minas Gerais 14 vezes mais investimentos do que em igual período do ano anterior, num total já que se aproxima de 20 bilhões de reais em novos investimentos, que se traduzem basicamente em geração de emprego e de renda. Mas me parece que não apenas para atrair o grande investimento, o combate à burocracia é importante, mas principalmente para destravar os pequenos investimentos, os pequenos negócios. Quando a gente observa como se dá a dinâmica de uma nova empresa, a gente percebe que o grande consegue contratar advogado, consegue contratar contador, ele fica menos competitivo, ele tem um custo adicional, mas ele consegue vencer a burocracia. A minha maior preocupação é com quem é pequeno, porque essa pessoa não consegue contratar o advogado ou contador. Aí a solução para ela é ou manter seu negócio eternamente no papel, uma ideia na gaveta que não vira realidade, ou partir para a informalidade. E a informalidade é ruim para o Estado como um todo, né? Porque terrível. Ela não cria alternativas de arrecadação. A informalidade ela é duplamente ruim. Ela é ruim para os cofres do Estado porque é uma atividade econômica que não gera tributos. Mas ela é muito ruim para o cidadão também. Ninguém fica informal porque quer. Ninguém fica informal porque prefere. A questão é que a pessoa é jogada na informalidade porque o obstáculo da burocracia para ela é tão grande que ela fica, bem, com a solução de ou não trabalhar, não gerar emprego e renda para si próprio, ou se aventurar no mercado informal em que ela vai ter eternamente medo do fiscal, não vai conseguir financiamento bancário, não vai conseguir crescer sua atividade, e aí isso reflete também na própria comunidade que ela vive, porque ela não vai gerar emprego, ela não vai gerar renda, a riqueza não flui da maneira que poderia. Quando a gente combate a burocracia, a gente facilita a vida de quem é pequeno e permite que esses diversos planos saiam do papel, que esses sonhos se realizem, que as pessoas encontrem sua vocação e que elas impactem sua comunidade, gerando emprego, renda e riqueza. Na audiência de lançamento da Frente Parlamentar, deputado Guilherme, outros parlamentares defenderam a importância do Parlamento Mineiro direcionar esforços
para a simplificação das leis. O senhor compartilha dessa tese? Acha que há um regramento excessivo? Com toda certeza. A gente vive num cenário em que a gente tem mais de 24 mil leis no nosso estado. Isso é irracional. Se a gente parte ainda para as outras regras que não são leis, mas decretos, portarias, resoluções, instruções normativas, a diversidade é infinita. E presumir que cada cidadão que deseja empreender tem que conhecer cada uma dessas leis para poder fazer tudo certinho é irreal. Então o cidadão está eternamente com medo do fiscal. Ainda que ele se esforce, que ele faça tudo corretamente, ele tem medo do fiscal porque é tanta regra, é tanta burocracia, que ele nunca tem a plena certeza de estar fazendo tudo direito. Teve um dado que chamou atenção, que foi apresentado na audiência, apenas em relação ao ICMS vigoram 702 artigos na legislação estadual. É muita coisa, né? É muita coisa. E isso acaba afugentando investimento, isso acaba afugentando novos negócios, isso é terrível para todo o estado. A gente precisa simplificar isso, eu acho interessante. Já existe uma iniciativa do próprio Poder Executivo para fazer isso. O governador Romeu Zema criou um grupo de trabalho dentro da Secretaria de Estado da Fazenda para simplificar o que são as chamadas obrigações acessórias. O que significa isso? Bem, quando se vai falar de imposto, existe a obrigação principal que é pagar, né? Mas existem várias outras obrigações, são informações que o empreendedor, o contribuinte tem que prestar para o governo para que o governo saiba que ele pagou tudo direitinho. Essa infinidade de informações exige horas e horas de trabalho, exige atenção, muitas vezes exige consultoria especializada, a contratação de um contador, que acaba tornando muito mais oneroso empreender. Fica caro empreender, fica caro ser formalizado e fica quase impossível ter a certeza de que está tudo certinho. Esse grupo de trabalho do governador está revendo essas chamadas obrigações acessórias para simplificá-las no máximo possível. E a gente precisa trazer essa conversa também para dentro da Assembleia. Representantes de associações empresariais que também participaram, né, do lançamento da frente, prestigiaram aquela audiência lá na CCJ, eles criticaram o que chamam de cultura fiscalista no serviço público. Por outro lado, a gente sabe que cabe ao Estado um papel regulador. Como equilibrar interesses nessa relação? É o Estado passar a enxergar o empreendedor não como uma ameaça, alguém que quer, digamos, passar a perna nele, e enxergar assim como um parceiro. Alguém que está encontrando, né, maneiras ali de contribuir para a melhoria da sociedade e, ao mesmo tempo, que busca o próprio lucro. Um exemplo muito claro disso, eu estava comentando a hora de pagar impostos, né? O Estado basicamente fala para o cidadão, eu sei que você me deve e você precisa me pagar. O cidadão responde, tudo bem, quanto te devo que eu te pago agora? E o Estado, ao invés de apresentar a conta para ele, fala, calcule você. Isso não significa que o Estado não saiba quanto é devido, né? Mas que ele joga para o cidadão a obrigação de chegar nesse número, de descobrir qual é o número. E uma vez que o cidadão tem todo o trabalho de realizar o cálculo, apresenta o cálculo e faz o pagamento, ele ainda não tem certeza que isso está certo. O Estado pode rever esse número a qualquer momento. Essa situação de incerteza é muito ruim. Seria tão mais fácil se o Estado simplesmente falasse, eu sei que você me deve X, me pague. O cidadão não teria o trabalho de levantar esses números, ele teria muito mais tempo para dedicar ao próprio negócio, ele teria muito mais chances de fazer sua empresa crescer, gerar mais emprego, gerar mais renda. A Frente Parlamentar, deputado Guilherme, ela dividiu sua atuação em grupos de trabalho, né, que vão do empreendedorismo e da revisão legislativa até a modernização fiscal, soluções tecnológicas. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa organização e o cronograma de trabalho. Sim. A Frente Parlamentar pela Desburocratização, ela tem por principal objetivo ouvir o cidadão. A gente não tem a pretensão de dentro dos nossos gabinetes, ter resposta para tudo. Muitas vezes a gente não sabe nem qual é o problema. Quando a gente divide o trabalho em diversas frentes diferentes, a gente permite uma maior aproximação entre quem vive o problema na pele, no dia a dia, o cidadão empreendedor, o empresário, e o parlamentar que vai acolher esse grupo, ouvir suas demandas para poder levar isso à discussão dentro do parlamento. Então, a divisão em grupos é para que a gente possa ouvir o cidadão mais de perto e partir dele, do cidadão, a sugestão de melhoria que ele tanto precisa. A ideia é que a gente, com 7 grupos de trabalho diferentes, atinja todo o espectro da sociedade, de grandes negócios, passando por pequenos negócios, passando por questões que não têm nada a ver com o mundo dos negócios, mas com o dia a dia do cidadão mesmo, simplificar a vida dele, trazer soluções que sejam de tecnologia, modernizar a legislação fiscal do Estado. A gente precisa de um esforço conjunto em todas essas frentes para que a gente possa colher as demandas que são de toda a sociedade a partir da sugestão dela própria e trazer isso para dentro do parlamento.
uma questão muito importante de trazer isso para dentro do parlamento é transformar o combate à burocracia em uma política de Estado e não de um governo específico. O governador Zema está fazendo o esforço dele. Criou um grupo de trabalho específico, né, que promete, para o mês de novembro, já apresentar algumas medidas práticas em relação à desburocratização. Sim, mas essa é uma iniciativa do governo. E governos são, trocados a cada 4 anos. A gente precisa transformar isso em uma política de Estado. E aqui dentro do parlamento a gente tem não apenas o partido do governador, que é o meu inclusive, né? A gente tem não apenas o grupo de apoio mais próximo do governador, que é o bloco de governo, mas a gente tem uma diversidade de outros agentes, de outras representações da sociedade que, engajadas nesse combate à burocracia, através da Frente Parlamentar pela Desburocratização, podem transformar isso em melhorias perenes, permanentes para a sociedade. É muito diferente quando só um governo abraça uma ideia ou quando um grupo tão diversificado quanto a Frente, que inclui deputados até da oposição, também entram nessa discussão, também entram na construção das soluções e fazem, portanto, decisões que são muito mais permanentes, muito mais chance de perdurar e gerar efeitos concretos para o cidadão. Deputado Guilherme, temos iniciativas também sendo tocadas no âmbito do governo federal. Que avaliação que o senhor faz da chamada MP da Liberdade Econômica, que foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro em abril deste ano, e prevê garantias de livre mercado, análise de impacto regulatório e também da atuação do Estado como agente normativo? A MP da Liberdade Econômica é fantástica. Eu costumo analisar a situação do Brasil como um todo e também aqui de Minas Gerais, em 2 frentes diferentes que vão mudar a vida do cidadão. A primeira é esse esforço para equilibrar as contas públicas. No âmbito federal, a gente tem a reforma da Previdência. Aqui em Minas, a gente tem as reformas estruturantes que serão necessárias para que a gente traga as contas públicas de volta para um equilíbrio, de volta ali para uma situação saudável. São aguardados os projetos de recuperação fiscal, né, para chegarem ainda esse semestre à Assembleia? São os trabalhos que aqui em Minas vão trazer o Estado, as contas públicas de volta para uma vida saudável. Mas a gente tem também um esforço muito grande de voltar a crescer. E nesse aspecto, o que faz mais diferença, o impacto mais imediato, o que muda concretamente a vida das pessoas no curto prazo, é ter mais liberdade para poder cada um empreender, investir, gerar emprego e renda. No âmbito federal, a MP da Liberdade Econômica ela traz isso com uma clareza muito grande e uma profundidade de propósitos que vai mudar a vida do cidadão brasileiro. Ela basicamente traz a boa-fé e a confiança para as relações entre cidadão e governo. Acaba com uma questão do governo enxergar o cidadão como alguém que tem que ser cercado por todos os lados para não passar a perna na coletividade. E passa a enxergar o cidadão como alguém que está de boa fé, querendo trabalhar, querendo gerar sustento para a própria família, querendo gerar lucro sim, porque lucro é muito bom, é muito importante, e através disso a gente ter melhoria social, a gente ter toda a comunidade brasileira aprimorando, melhorando suas condições de vida. Aqui em Minas Gerais vai no mesmo caminho. A gente precisa desse esforço de recuperação fiscal, mas precisa também combater a burocracia. A gente precisa de reformas que tragam mais liberdade para o empreendedor mineiro, porque é isso que vai fazer a maior diferença na hora do cidadão conseguir colocar comida na mesa, conseguir dar uma melhor condição de vida para a sua família, para os seus filhos e prosperar pelo próprio esforço, pelo próprio mérito, impactando toda a sua coletividade, toda a sua sociedade. Deputado Guilherme da Cunha, muito obrigado por participar conosco aqui do Visão Parlamentar. Marco, eu que lhe agradeço também ao cidadão mineiro e desde já coloco todo o trabalho da nossa Frente Parlamentar pela Desburocratização, o trabalho do meu gabinete a serviço de vocês. Como eu disse, a gente precisa escutar o cidadão para a gente ter boas soluções, para a gente ter, de fato, o diagnóstico preciso de qual é o problema e o melhor caminho para superá-lo. Então, entrem em contato conosco, procurem a Assembleia, tragam suas sugestões, porque é com a ajuda de vocês que a gente quer fazer uma Minas Gerais melhor, mais próspera, e com maior riqueza e renda para toda a nossa população, que merece muito. Obrigado mais uma vez. Eu conversei com o deputado Guilherme da Cunha, do Partido Novo. Falamos sobre a criação da Frente Parlamentar pela Desburocratização na Assembleia e também de iniciativas governamentais que visam estimular o empreendedorismo. Obrigado também a você pela companhia. Esta e outras entrevistas estão disponíveis no portal da Assembleia na internet. E confira aqui na tela os horários de exibição na TV Assembleia. Até a próxima!